Olá, olá a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Ruth Ponte e eu sou cristão e o meu canal maioritariamente é sobre coisas cristãs, também sobre alguns vlogs da minha vida. Estudo música no Conservatório Superior de Música de Castilla e León, aqui em Salamanca, em Espanha, e tive uma ideia de começar a mostrar-vos um bocadinho do que é ser organista e ser estudante de música. Então, hum, achei por bem começar estes vídeos com um pouco do processo de como eu começo a estudar uma nova obra. Vamos começar por falar sobre o que é preciso para começar a estudar uma obra. A obra que eu estou a estudar é o primeiro andamento da Sexta Sinfonia de Charles-Marie Widor. E o que é que eu vou fazer antes de mais nada? Não é só chegar e tocar, é chegar, ir pesquisar, saber de que é que nós estamos a tratar, saber o que é que nós vamos tocar, de quem é que nós vamos a tocar, que estilo é, enfim, fazer uma pesquisa sobre aquilo que nós vamos fazer, porque afinal tocar com conhecimento não tem nada a ver do que apenas tocar notas sem saber o que é que a gente está a fazer na nossa vida, verdade? Por isso, pronto, hoje o vídeo de hoje é pontos essenciais para saber e o que pesquisar antes de começar a tocar uma obra. Trouxe aqui uma lista de algumas coisas que eu acho que são muito importantes de perguntar-nos na hora de pesquisar e fazer uma busca sobre uma obra. Primeiro, quem foi o compositor? Perguntas que podem sair daí. Onde é que nasceu, a data de nascimento, enfim, essas coisas. A época, portanto, a época, isso é muito importante. Em que época da história da música é que ele viveu? As suas obras importantes, a quem teve acesso, se teve acesso a grandes outros compositores conhecidos, às suas técnicas, se foi aluno, se foi professor, o que é que ele fez com essas pessoas, a que instrumentos teve acesso. No nosso caso de organistas, isto é muito importante porque, e já vamos falar isso mais abaixo, mas é muito importante porque a que órgãos é que este senhor ou esta senhora tiveram acesso. Isso vai nos ajudar na nossa registação. É muita coisa na instrumentação. Mais estilos ou influências. Aí voltamos um pouco atrás, se ele teve influências de alguns outros compositores no estilo, se é um estilo próprio, se é um estilo que derivou de algo, que derivou de alguma outra época, enfim. Depois, ele escreveu alguma coisa que nos ajude sobre a sua obra, sobre o seu estilo de composição, sobre ou alguma crítica, deixou alguma coisa escrita importante. Depois, a segunda coisa muito importante a pesquisar é sobre a obra em específico que nós vamos tocar e perguntas que se podem desenvolver daí. Que tipo, ou seja, é de escritura típica do compositor ou foge às regras? Se foge às regras, porquê? O que é que estava a acontecer na vida dele para fugir ao estilo dele? Qual é a instrumentação da obra? E aí, outra vez, repito, o que é que havia naquela obra, se for em caso de, por exemplo, se for em orquestra, quais eram os instrumentos que ele tinha, se for no órgão, qual era a registração que ele tinha naquele órgão e que nós podemos passar, tentar fazer equivalência com o nosso instrumento. Mais, em que momento foi escrita e se foi para alguém, porque isto também é importante. Se foi para alguém, tem alguma influência dessa pessoa ou alguma coisa que se calhar ele fez para essa pessoa e em que momento da vida foi escrita. Eu acho que isso é muito importante porque faz-nos tocar as obras de maneira diferentes. Há comentários importantes dessa obra. Eu acho que isto para mim faz-me refletir muito porque eu aprendo mais sobre a obra. Alguém fez alguma crítica, boa ou má, alguém fez alguma crítica sobre essa obra que nós vamos tocar? Se sim, o que é que a pessoa disse? Nós concordamos, discordamos? Qual é a maneira que nós vemos a obra? E isso é outra coisa. De que maneira nós vemos a obra? Nós sentimos, não sentimos, gostamos, achamos que é só uma obra daquelas fantásticas de fazer show, entre aspas, mas que não tem assim grande conteúdo para nós. O que é que nós achamos dessa obra? E por fim, uma coisa super importante é nós fazermos a nossa própria análise da nossa obra. Ver a forma, ver se tem alguma figura retórica e associar isso com a vida, com o momento. Enfim, isso já deixarei para fazer uma análise para outros vídeos. Com as perguntinhas aqui de um lado e as folhas do outro. No meu caso, eu gosto de escrever nas minhas próprias partituras.
Porquê? Não sei, mas eu gosto. Acho que é a primeira vez que eu as toco normalmente e da próxima vez que eu as for tocar vai estar toda a informação aqui reunida nas próprias partituras. Então eu gosto de fazer assim. Se vocês quiserem anotar em cadernos também acho que é uma boa opção. E acho que deveria começar a anotar também em cadernos e nas folhas. Não sei. E agora, a responder às perguntas, pesquisa. Não se fiem muito em Wikipédias, fiem-se em documentos fiáveis, está bem? Em coisas fiáveis. E aqui vamos nós. Nós. Pronto, eu acho que é isso por hoje. No próximo vídeo temos que fazer uma análise desta peça para saber, o que é que está aqui, para ver se existem influências, se não existem influências, que tipo de música é, que tipo de escritura tem, porque isso também é muito importante à hora de tocar, na hora de tocar. E depois já nos próximos vídeos começaremos a estudar a obra. E é isso, muito obrigada, um beijinho e até o próximo vídeo.